Oi, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, o capítulo 8. Nós vimos na aula anterior que Deus esperou 120 anos que ele havia dado, porém o povo não se convertendo, não se arrependendo de seus pecados. A gente viu que Deus mandou com que Noé construísse a arca, né? Fim do tempo de construção da arca, Deus manda que Noé entre na arca e por 7 dias comece a arrumar os animais ali dentro, arrume a comida, que prepare todo o local para que eles fiquem lá durante o dilúvio, né? Então, nós vimos que isso aconteceu com 600 anos, né? Noé já tinha 600 anos, no dia 17 do primeiro mês, né? Noé já com 600 anos de idade. Deus mandou então o dilúvio sobre a terra. Nós vimos também que o dilúvio foram 40 dias de chuva, Deus abriu as janelas do céu e foram 40 dias também de um evento marítimo, né? Houve uma inundação sobre a terra, né? Então, nós vimos que houve também um evento aqui na Terra, né? Não foi só o derramamento de chuva, foram 40 dias também onde as fontes do abismo foram abertas, né? Então, toda aquela terra que era retida no mar, que não vinha para a Terra, ela veio. As calotas polares derreteram, então a gente viu que houve um excesso de água sobre a Terra. Nós terminamos o capítulo anterior vendo que no último versículo falava, né, que a água permaneceu na terra por 150 dias. E eu disse que esse versículo seria explicado agora no capítulo 8. É o que veremos então. Então, Deus fala com que Noé vá até a arca, Noé e sua família, 7 dias antes do dilúvio, né? E Deus avisa, ó, daqui a 7 dias eu vou mandar o dilúvio. Então Noé vai até lá, começa a preparar os animais que nós vimos que entraram de uma forma organizada, né? Não foi feito um desespero, um animal matando o outro, caindo em cima do outro, não houve esse desespero, né? Então eles entraram de uma forma organizada na arca, em casal, né? De dois em dois. E nós vimos que depois de 7 dias Deus mandou o dilúvio, né? O dilúvio compreendendo as chuvas, a chuva que caiu e mais esse evento na terra, né? De águas na terra. Então nós vimos que foram 40 dias de dilúvio e 150 dias as águas permaneceram sobre a terra, né? Então a gente vê que no 40º dia do dilúvio, Deus vai lembrar de Noé, a gente vai ver isso agora nesse capítulo, Deus vai lembrar de Noé, então vai cessar o dilúvio, vai parar o dilúvio e vai jogar um vento sobre a terra, né? Que de forma a ir diminuindo as águas, né? Então as águas começam a evaporar, vai começar a ter uma diminuição das águas, né? Porém, ela ainda vai ficar na terra por mais 150 dias, né? As águas do dilúvio. E com 150 dias há uma diminuição. Então a gente vai ver isso agora em Gênesis capítulo 8, né? E a gente viu, né, que o povo comia, bebia, não estava dando bola, não ligava para o que Noé falava, Noé anunciava a justiça de Deus. Porém, ninguém acreditava em Noé, né? Então, quando o dilúvio veio, né, conforme é dito, né, na própria Bíblia, e que todos viram que realmente aconteceu, só quando aconteceu, né? Eles não acreditavam até então. Eles viram os animais, né? Devem ter visto os animais chegando, indo na arca, mas ninguém acreditou, ninguém deu bola, né? Então, a gente vê que realmente só a família de Noé foi preservada. Então, agora, Gênesis capítulo 8, versículo 1. E Deus lembrou de Noé, e de toda coisa vivente, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. Então aqui a gente vê, né? Aqui vai começar a explicar os 40 dias e mais os 150. Então Deus havia mandado o dilúvio sobre a terra, a ira de Deus era tão grande que ele mandou dilúvio sobre a terra, e todo mundo estava já havia morrido, né? Todo ser vivente já havia morrido ali sobre a terra, mas a ira de Deus era tão grande que ele estava deixando aquilo ali, né? Então Deus lembrou de Noé no 40º dia. A gente vai ver que ele lembrou de Noé com 40 dias e ele vai conter a chuva. Aí no versículo 2 diz isso. Também as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e a chuva do céu foi contida. Então, no versículo 1 fala que Deus lembrou de Noé e de todos que estavam na arca. Então, Deus
fechou as janelas do céu e também fechou as fontes do abismo, né? Ele reteve as fontes do abismo porque ele lembrou de Noé e de todos que estavam na arca, né? Porém, fechar as janelas do céu e fechar as fontes do abismo, que seriam as águas, né, dos mares, das calotas polares que tinham ido sobre a terra, não iria restituir a situação que estava antes, porque a água permanecia sobre a terra, ela não evaporava, a terra não sugava, então era uma situação que ficava a água ali. Então Deus fez um vento passar sobre a terra e esse vento agia como se fosse de uma forma como evaporasse a terra, de forma a ir diminuindo realmente essa água, né? Então no versículo 3, e as águas retornaram de sobre a terra continuamente. Então a gente vê que ele fez esse vento passar e as águas retornaram. Retornaram para onde? Para as fontes do abismo. Então as fontes do abismo foram abertas, então a água que é retida no mar, o grande mar, o Oceano Pacífico, todos esses oceanos vieram para a terra, para a parte que é terra. Então veio o oceano, as calotas polares derreteram e vieram também para a terra. Os mares que ficam retidos no seu território vieram para a terra. Então aqui quando Deus sopra o vento e fecha as fontes, as águas que estavam sobre a terra elas começam a voltar para suas fontes, né? Então as águas começaram a voltar para sua limitação do mar, as águas começaram a voltar para onde elas eram, para elas serem retidas novamente. E após o fim de 150 dias, as águas foram diminuídas. Então foram 40 dias de chuva e 40 dias com as fontes do abismo abertas. Então eram 40 dias de dilúvio, foram 40 dias de dilúvio, onde houve a chuva 40 dias seguidos e houve essa abertura das fontes do abismo, então os mares entraram no território ali da terra, onde era a terra visível, as calotas polares derreteram, então tudo isso veio para essa parte onde havia terra, né? Então, após isso, quando Deus lembra de Noé, Deus se lembrou de Noé e cessou o dilúvio. Então, Deus fez parar de chover e fez a fonte do abismo serem retidas. Então, as águas das fontes dos abismos começaram a entrar de novo nas fontes do abismo, começaram a voltar. O mar começou a voltar para o território dele, né? Então, as calotas polares começaram a voltar e se formarem novamente. Então, tudo começou a voltar ao que era antes. Porém, não foi um processo de um dia. Foi um processo que levou 150 dias para serem diminuídas, mas não totalmente secas. Ainda não tinha condições de Noé e sua família sair da arca. A gente vai ver que foram 150 dias que elas foram diminuídas a ponto da arca poder parar. Então, houve uma diminuição realmente para que a arca parasse. Porque até então não tinha como a arca parar, porque não tinha um local onde pousar a arca, onde parar a arca, onde ficar pendurada a arca. Porque a gente viu que com relação ao monte mais alto do mundo, havia 15 côvados acima dele de água. Então, essa arca que foi feita, nós vimos que não era um navio, foi feito era no modelo de casas daquela época e era feito apenas para flutuar, ela não ia ficar navegando, ela ia ficar flutuando apenas, né? Então, a gente viu que isso aconteceu, então ficaram 40 dias de chuva, 40 dias com a fonte do abismo aberta, Deus lembrou, fechou as janelas do céu, fechou a fonte do abismo, as águas começaram a voltar para o seu território, para o seu local, o mar começou a voltar para o mar, tudo começou a voltar para o seu local, e nisso demorou 150 dias para que as águas fossem diminuídas a ponto da arca parar. Então foram 40 dias de dilúvio, mais 150 dias de diminuição das águas sobre a terra. Então, a partir do 41º dia, as águas começaram a diminuir. Aí, do 41º dia foi o primeiro dia de diminuição, então foram 150 dias diminuindo. Ou seja, foi 150 dias de diminuição mais 40 dias do dilúvio, então foram 190 dias. Aqui a gente já tem um período de 190 dias, 150 dias
que começa a diminuição, porque a diminuição só começa a acontecer a partir do momento que Deus fecha as janelas do céu e que ele fecha o abismo, a fonte do abismo. E quando ele manda o vento sobre a terra. Então começa no 41º dia. Do 41º dia começa a se contar 150 dias. Então são 40 dias do dilúvio mais 150 dias de diminuição das águas. As águas vão diminuindo sobre a terra. Então, no versículo 4, a gente vê que a arca parou, né? Ela descansou, ela parou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes Ararat, né? Então, ela parou ali no Monte Ararat. Hoje, atualmente, existe um monte na Turquia chamado Ararat. Porém, nós não podemos afirmar que esse foi o monte, porque pode ser que na época outra montanha tenha tido esse nome, depois esse nome tenha ido para essa montanha atual que é na Turquia, né? Porém, a gente sabe que realmente a região que a arca parou foi por ali, por aquele local, que foi o primeiro local povoado, né? Então, começou a sair de lá toda a população, já que agora a população vai descender de Noé, né? Vem todos dos filhos de Noé. Aí no versículo 5, e as águas diminuíram continuamente até o 10º mês. Então a gente vê que ela diminuiu de uma forma considerável, a ponto da arca parar em cima de um monte, né? Então ela parou, no versículo 4, ela parou em cima de um monte. Então havia diminuído aqui, para ela ter parado no Monte Ararat, já, né, ter pousado, ter conseguido ficar ali em cima do monte, já havia diminuído aqui mais de 15 côvados, né, de água, porque a gente viu que acima da montanha mais alta do mundo tinha 15 côvados de água. Então, se a arca conseguiu parar sobre o Monte Ararat, então já havia diminuído mais de 15 côvados de água sobre a terra, porque ela conseguiu parar nesse monte. E mesmo após essa diminuição, que ela parou em cima do monte, a gente vê que continua ainda diminuindo a água sobre a terra, porque ela parou no Monte Ararat no 7º mês. E no 10º mês, né, aqui volta uma situação onde no 10º mês Noé conseguiu ver o topo dos montes. Então no versículo 4, a gente vê que no 7º mês a arca parou. Então Noé deve ter sentido o impacto da arca parando ali sobre alguma rocha, alguma coisa, então ele percebeu que as águas estavam diminuindo. Aí no versículo 5, ele esperou mais um determinado tempo. A gente lembra que na arca havia uma janela transparente, né? A gente não sabe com que objeto foi feita, né? Mas havia uma janela ali que você pudesse ver. E no 10º mês, no 7º mês, a arca repousa, e no 10º mês já é possível ver topos de montes. Então já havia diminuído mais, a ponto dele poder ver o topo de montes. Aí no versículo 6, e aconteceu que ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele havia feito. Então a gente observa, né, que foram 40 dias de dilúvio, 150 dias a água baixando, que esses 150 dias deu até o 7º mês, dia 17 do 7º mês. Foi quando a arca parou no Monte Ararat. Depois disso, ainda passou-se um período, né, de 1 mês e pouquinho, porque no 7º, 8º, 9º, 2 meses e pouco que foi, no 10º mês, no dia 1º do 10º mês, a gente vê que foi possível já ver os montes. Aí, depois disso, Noé ainda espera 40 dias. Depois que ele conseguiu ver o topo dos montes, né? Como dava para ver o topo do monte, ele esperou ainda 40 dias e decidiu então abrir a janela da arca. E a gente vai ver agora, quando ele abre a janela da arca, ele vai enviar um animal na esperança de ver se realmente aquela água já havia saído da terra, né? Se a terra já era habitável a essa altura. Então a gente vê uma paciência enorme por parte de Noé também, né? Então, no versículo 7, a gente vê que ele não ficava continuamente, né, naquele desespero olhando, né? Ele esperava pacientemente um prazo. Aí, no versículo 7, então, depois desse período, ele pela janela vem dos topos do monte, espera mais 40 dias, então ele abre a janela da arca. Quando ele abre a janela da arca, ele decide enviar um corvo, com a finalidade de saber como que está a situação da terra, né? Se a terra
já diminuiu consideravelmente, como que estava a situação ali. Então ele enviou um corvo, né, pela janela que ele abriu, e o corvo saiu da, da arca e ele ficava dando voltas. Ele não voltava, ele ia e voltava, ficava dando voltas ali, né? Até secar as águas de sobre a terra. Então ele não voltava com o intuito de permanecer na arca, né? Ele ficava dando voltas ali desesperadamente. Noé enviou o corvo, né? Porque o corvo, entre as aves, entre os pássaros, ele é considerado o mais inteligente na hora da caça, né? Então, talvez Noé pensou, já deve ter alguma carcaça, alguma comida para ele, alguma coisa. Então, Noé considerava isso, talvez, né? Então, o corvo entre as aves é o considerado mais inteligente na hora da caça. Ele é muito rápido para pegar uma presa, né? A refeição do corvo é semelhante à do urubu, né? Então ele come carniça, mas ele come outras coisas também, não somente carniça, mas ele se alimenta de carniça, né? Então poderia ser que ali sobre a terra tivesse alguma carniça, algum resto, né? De algum ser que morreu, né? E ela é considerada também, ele é considerado o corvo. Ele sabe guardar o caminho de volta, ele é muito inteligente por saber guardar o caminho de volta. Então, às vezes, ele enterra um alimento, né? Ele é tão inteligente que ele está comendo, não aguentou comer toda a comida, ele enterra o alimento que ele está comendo e sai, e depois ele lembra onde enterrou, ele volta para onde enterrou, para ele conseguir cavar o alimento e pegar de novo. Então, ele é um animal que ele lembra o caminho de volta. Então, seria fácil para ele retornar para a arca, né? Então porém a gente viu que ele não retornou, ele ficou voando, né, em círculos até que secasse a água sobre a terra para que ele comesse da carniça, alguma coisa ali. Então ele não volta para a arca. Aí agora, no versículo 8, também é muito importante falar com relação ao corvo, né? Provavelmente não é também que se livrar logo do corvo, né? Porque o corvo, ele não é um animal que judeu, hebreu, goste muito, né? Não goste muito de ter por perto. Então, talvez ele tenha tido esse desejo também de se livrar logo dele, do animal ser um dos primeiros a sair realmente da arca, né? Então, no versículo 8 agora. Ele também, né, Noé, enviou uma pomba. Como Noé viu que o corvo não voltava, ficava voando, voando e não voltava, ele não ficou satisfeito com aquela situação, então ele decidiu enviar uma pomba, né? E a pomba, ela também é muito inteligente, né? Ela é um animal muito inteligente que ela sabe o caminho de volta, ela sabe o caminho correto. Tanto que ela era usada, né, como pomba correio, né? Houve um tempo antigamente que se usava pombo correio. Então os reis faziam isso, né? Colocavam recados no pombo e o pombo ia e depois voltava com a resposta. Antigamente era muito comum, você queria manter mensagens com uma pessoa, você tinha um pombo, você criava um pombo e depois dava esse pombo de presente para essa pessoa. Quando essa pessoa tivesse algum recado para te dar, ela colocava na boca do pombo, né, ou pendurado no pombo, e o pombo vinha com o recado. E assim eles faziam pombo correio, né, antigamente. Então, a pomba é um animal inteligente que ele sabe o caminho de volta, né? Porém, a pomba, ela se alimenta de de grãos, né? Grão integral, ela vai se alimentando de grão. Então, a gente vendo aqui no versículo 8, né? Ele então decidiu mandar uma pomba para ver se as águas já haviam diminuído da face da terra. Aí no versículo 9, mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé, e ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu sua mão e a tomou, e a puxou para si para dentro da arca. O corvo, ele conseguiria ficar voando ali mesmo, só com as asas dele, uns 20 e poucos dias, né? Então, mesmo se ele voltou para repousar, ele não voltou para dentro da arca, ele voltou e repousou por fora da arca, ao que parece. Porém, a pomba não. A pomba viu que não tinha onde ela descansar o pé, ela voltou para dentro da arca, ela volta para a mão de Noé, né? A gente vê que ela retorna para a mão de Noé, já que ela não achou nenhum lugar para descansar a sola do pé dela, ela retorna. Então, a gente repetindo o versículo 9.
Mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé, e ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu sua mão e a tomou, e a puxou para si para dentro da arca. Então, como a pomba se alimenta de grãos integrais, né? Noé deve ter pensado o quê? Talvez, né? A terra já tenha esteja tão boa, né, totalmente limpa, às vezes tenha caído algum grão no chão, né, e ele se alimente, me traga alguma coisa que esteja bem, né, porque a gente lembra que nessa época as plantas, elas tinham semente nelas mesmas, né, e caía a semente, então ela poderia se alimentar daqueles grãos que caíam, né, da própria terra, de árvore, de plantas, né, então aí a gente vê que ele manda a pomba. Aí então a gente viu que ela foi, não encontrou um repouso para a sola de pé, do pé dela, então ela retornou para a arca, né? Então ele estendeu a mão dele e ela foi e entrou na arca, né? E ele pegou ela na mão dele e trouxe ela para dentro da arca. Aí no versículo 10, e ele ficou mais outros 7 dias. Então a gente vê que assim, era o costume esperar os 7 dias. Então provavelmente ele fez o quê? Ele enviou primeiro o corvo, esperou 7 dias. O corvo não voltou, ele foi e enviou uma pomba dessa vez. Aí, 7 dias depois de ter enviado o corvo, provavelmente, a pomba voltou porque não tinha onde colocar a sola do pé, nada, não tinha situação. Ainda havia muita água sobre a terra. Então, a gente vê que ele espera mais 7 dias e então envia novamente a pomba para fora da arca. Aí no versículo 11 diz: E a pomba veio a ele à tarde. E eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra, né? Então a gente vê aqui que se ela veio para ele à tarde, significa que ela ficou um tempo considerável voando lá fora, né? Porque faz questão de falar que ela veio para ele à tarde, né? No versículo 9, no versículo 8, fala de uma certa rapidez, né? Ela foi, viu que não tinha local e voltou. Aqui já não, já falei, e ele soltou a pomba e ela voltou à tarde. Então, é possível que ela tenha ficado um tempo fora da arca, realmente, né? E a gente vê que no bico dela havia uma folha de oliveira arrancada, né? Então, a gente vê que ela ficou um tempo lá fora e traz uma folha dessa árvore, né? A oliveira, ela é considerada a árvore da paz, né? E como ela traz uma folha dessa oliveira, tem esse símbolo, né? Que ela trouxe, a mensagem que ela trouxe, ele liberou a pomba, e a mensagem que a pomba trouxe foi uma folha de paz, né? Então, desde então, a pomba é conhecida como um símbolo da paz, né? Devido a esse evento também, ela é muito conhecida como a pomba da paz, né? Porque ela trouxe uma folha de oliveira e é uma árvore que é considerada uma árvore da paz. Aí no versículo 12, e ele ficou mais outros 7 dias. Então a pomba voltou, agora com uma folha de oliveira, né? Ela arrancou uma folha de oliveira e voltou. E nisso ele esperou mais 7 dias e enviou novamente a pomba. Só que dessa vez a pomba não vai retornar para ele. Então no versículo 12, ele envia novamente a pomba, porém a pomba não volta para ele. O pombo, né, ela é um animal muito bom, com reflexo muito rápido. A gente vê que quando a gente tenta pegar uma pomba, ela foge, é muito difícil você conseguir pegar uma pomba, porque ela tem um reflexo muito rápido, né? Então, se ela se alimenta de grão integral, né, se alimenta de semente, e ela não retorna para a arca, significa que ela já tinha alimentos ali, né? Ela já não come carniça, a pomba já não era carniça, é resto de lixos, semente, insetos, então, e ela continua lá fora, ela não retorna dessa vez até a arca, né? Então, no versículo 13, e aconteceu no 601º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês. 601º ano. Então, a gente viu que quando o dilúvio veio, Noé tinha 600 anos. Agora, Noé já tem 601 anos, né? Então, já passou um ano.
No primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas foram secas sobre a terra. Então, Noé vendo, né, a situação que a água havia sido seca sobre a terra, estava seca sobre a terra, ele removeu a parte de cima da arca, né, a parte de cima para enxergar a situação da terra, para ele ver como que estava a situação da terra, né? Então ele não saiu da arca, ele removeu a parte de cima para que ele pudesse ver a situação ao redor da arca como que estava, né? A gente vê, né, que ele, apesar de remover a abertura, a parte de cima, a cobertura da arca, e aparentemente pelos olhos dele ele perceber que a terra está seca, a gente observa que ele tem uma paciência e obediência enormes, porque ele não vai tentar sair da arca, mesmo os olhos dele mostrando que poderia ser possível sair, porque para os olhos dele a aparência é de terra seca, ele não vai sair, porque Deus o fechou lá dentro, então Deus vai tirá-lo de lá de dentro, né? Foi Deus que fechou a porta da arca, então Deus é que falaria o momento deles saírem. Aí agora no versículo 14 a gente vê isso. E no segundo mês, né? Aqui a gente viu que no ano 601 de vida de Noé, né? No primeiro mês e no primeiro dia do mês, a terra estava seca sobre a água estava, já não tinha água, a terra estava seca. Porém, a gente vê que aqui já dá uma diferença de um mês e pouquinho, né? Porque no primeiro mês, no dia primeiro do primeiro mês, diz que as águas foram secas de sobre a terra. No versículo 14 diz que no segundo mês, no dia 27 do segundo mês, a terra estava seca. Então, realmente, a gente vê que as águas haviam secado de sobre a terra, porém a terra ainda não estava seca no primeiro mês, no primeiro dia do primeiro mês. Aí no versículo 14 fala que depois de mais quase 2 meses, aí sim a terra estava seca. Aí aqui diz, no versículo 15, né? E Deus falou então a Noé dizendo, então a gente observa que Noé, apesar de ter visto, né, que a terra estava seca, no primeiro mês, no primeiro dia do primeiro mês, ele não decidiu ir pelos olhos dele, né? Ele teve cautela, ele era cauteloso, obediente e paciente, né? Então ele observou com os olhos dele que aparentemente estavam secas, estava seca a terra, né? Porém a gente observa que realmente os olhos dele o enganariam, porque ainda foi quase 2 meses depois desse dia, dessa data que ele viu, que a terra realmente secou. Né? Então, e também ele, se Deus o fechou ali dentro com sua família, Deus iria falar o momento certo deles saírem, né? Porque Deus o havia protegido ali, os havia protegido. Então, no versículo 15: Então, Deus falou para Noé e disse: Vai adiante da arca, vai lá na frente da arca, né? Você, sua mulher e seus filhos, e as mulheres dos seus filhos com vocês. Tragam toda coisa vivente que está contigo, traz todo mundo que está na arca, né? De toda a carne, tanto das aves quanto do gado, e de toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, que eles possam procriar abundantemente na terra e sejam frutíferos e se multipliquem sobre a terra, né? Então aqui Deus já manda todo mundo para frente, que eles já vão sair da arca, que eles já estão saindo da arca, e Deus abençoa, né, para que todos os animais procriem, né? E também a descendência de Noé, porque agora o mundo vai ser repovoado pela descendência de Noé. Então, no versículo 18: E Noé foi na frente, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seu filho com ele. Então saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, e toda ave, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. Então os animais começaram a sair da arca, né? Noé foi lá na frente, os animais começaram a sair da arca, saiu todo mundo da arca. Aí no versículo 20 diz o seguinte: E Noé construiu um altar a Deus, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. Então a gente vê que daqueles 7 animais, 7 casais, né? Deus falou que de animais limpos eram 7 casais, e de animais não limpos era apenas um casal, né? Animais limpos eram aqueles que eram oferecidos em sacrifício, poderiam oferecer em sacrifício. Os animais não limpos, não. Então, ele pegou
né, tomou todo o animal limpo e Noé construiu um altar a Deus e tomou de todo o animal limpo. Então ele tinha 7 casais lá de todo animal limpo. Então ele pegou de todos, de toda espécie. Não houve uma espécie que ele não pegou. E de toda ave limpa. Então aqui no versículo 20 a gente vê realmente que tinha ave não limpa, né? Ave pura e ave impura, né? Então das aves limpas que, por exemplo, o corvo, urubu, eles não são aves limpas, né? Então, ele pegou das aves limpas e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. Então, ele ofereceu para Deus, né? Ele queimou e aquela fumaça do fogo subia a Deus, né? Então, a primeira atitude de Noé, assim que ele saiu da arca, né, foi prestar um agradecimento a Deus, né? Agradecer pela salvação dele. Porque eles viram ali por um ano, ficaram um ano ali dentro daquela arca, né? Um pouquinho mais de um ano dentro daquela arca, e eles devem ter ouvido, assim, né? Pedidos de socorro lá fora. Viram o que aconteceu, e quando eles saíram, imagina, eles entraram na arca, eles viam pessoas, tinha muita gente no mundo. Aí quando eles saem da arca, agora são só eles, não tem mais ninguém no mundo, são só aqueles que estavam dentro da arca. Então Noé procurou agradecer. Assim que ele saiu da arca, ele viu a misericórdia de Deus, né? A grandeza, o poder de Deus, então ele decide agradecer por ele e pela família dele estarem vivos, né? Então, no versículo 21, e o Senhor, depois dessa atitude de Noé, de oferecer ofertas queimadas sobre o altar, e aquele cheiro na oferta subindo, né? A oferta que estava sendo queimada, os animais que estavam sendo queimados em sacrifício, né? Porque tem todo um ritual, a gente vai ver mais pra frente, não é só chegar lá, colocar o animal em cima do altar e queimar. Tem um ritual para você fazer, um ritual que significa adoração. Tinha, né? Hoje em dia você não oferece mais sacrifícios de animais. Porque isso tudo era para ensinar sobre a vinda de Jesus Cristo. Porque antes você sacrificava um cordeiro pelos seus pecados. E foi isso que Deus fez. Deus sacrificou o cordeiro Jesus Cristo pelos nossos pecados. Então, desde o sacrifício de Jesus Cristo, não é preciso matar animais em sacrifício. Por quê? Porque o sangue de Jesus bastou. Então, agora no versículo 21 novamente. E o Senhor cheirou um aroma doce, né? Aquele sacrifício que estava subindo em forma de agradecimento, né? Deus se agradou daquilo que Noé havia feito. E em seu coração, Deus disse: Eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como eu fiz. Então aqui Deus fala, né? Olha, eu não vou mais fazer isso que eu fiz. Porque a verdade é que o homem é mau. O homem nasce mal já. O coração do homem já é mau. O homem é corpo, alma e espírito. O corpo e a alma são maus, não tem jeito. Então aqui Deus está falando, o corpo é tendencioso ao pecado. A alma é instintiva. E a única coisa que nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos mostra o que é certo e errado, é o espírito. Mas como nós vimos antigamente, esse povo, ele não cediam à tentativa de convencimento do Espírito. O Espírito Santo, o Espírito que habitava neles, de Deus, tentava convencê-los do que eles estavam fazendo de errado. Mas eles não queriam ouvir o Espírito. Todo mundo tem um Espírito dentro de si. E esse Espírito nos dá um norte. Então, existem pessoas que querem ouvir ou não. É aquela coisinha que você sente, isso não é certo. Eu não devo fazer. Isso é o Espírito dentro da gente. Então, a alma é o instinto, né? Então, para você não fazer nada por instinto, vem aquela consciência, vem aquela coisa, mas não é certo fazer isso. Não, eu não posso estourar. Isso é o Espírito. E eles não cediam a esse espírito, eles cediam ao instinto. Então, agora Deus veio falar, eu não vou mais destruir toda a terra, né? Porque Deus destruiu animais, destruiu a terra inteira, né? Até a terra sofreu, plantação sofreu tudo que estava na terra sofreu. E Deus fala, não, eu não vou fazer mais isso por causa do homem. Porque o homem é mau desde sempre, desde novo, desde pequeno, ele já nasce com o pecado embutido nele, então ele já nasce com propensão ao pecado. Então eu não vou fazer mais isso. Então Deus aqui
fala que não vai fazer mais isso. Tanto que a gente vai ver depois, mais pra frente, que Deus vai dar um sinal de aliança, de que não vai fazer mais isso. Realmente vai ter um sinal de aliança dado por Deus, de que ele não vai mais destruir a terra por meio do dilúvio. Então, no versículo 22, para a gente encerrar a aula de hoje, diz o seguinte: enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não acabarão. Então, aqui ele fala: enquanto houver a terra, né, enquanto houver o planeta Terra, agora não vai mais acontecer isso de ter que ficar dentro de uma arca, né? Sem poder colher, sem poder plantar. Não vai ter mais isso. Agora, enquanto houver a terra, vai ter tempo de semeadura, vai ter tempo de plantar e vai ter tempo de colher, né? Então, enquanto houver terra, você vai poder plantar e colher. Vai ter frio e calor, vai ter verão e inverno, e dia e noite não vão acabar. Então, agora ele não ia mais fazer nada que impedisse o agir sobre a terra, né? O agir natural, né? De sobre a terra. Ele não mandaria mais um dilúvio sobre a terra. Então agora ele não impediria mais o homem de semear e de colher, né? De vivenciar o frio e o calor, né? Ele ficou um ano ali preso naquela arca, né? Não via frio, não via calor, nada, e Deus ali com aquela ira, né, fez ficar tanto tempo a água sobre a terra. Então, o dia e a noite não acabariam, né? Então, aqui Deus fala isso, é uma garantia para o homem, né, que ele não faria novamente esse dilúvio, né, de afastar o homem de poder semear e colher, de poder vivenciar o frio e o calor, o verão e o inverno, de presenciar o dia e a noite. Então, Deus não faria mais isso com a terra e nem com o homem, né? Então, a gente vai ver mais para frente que Deus vai também dar um sinal como prova disso, que ele não vai mais mandar um dilúvio sobre a terra, né? Então, hoje a gente encerra a nossa aula aqui, do capítulo 8. Eu aguardo vocês na próxima aula sobre o capítulo 9, tá bom? Quem estiver gostando da aula, dá um curtir, por favor, aperta o sinalzinho, né? Tem um sininho aí, né, para inscrição. Se você puder se inscrever para ajudar a esse vídeo chegar a mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam entender a palavra de uma forma simples, de uma forma clara, possam compreender, consigam ler e visualizar o que está sendo falado ali, né? Na palavra de Deus, tá? E então encontro vocês na próxima aula, tá bom?